Pais amados, povo abençoado do Senhor, que o Senhor te dê um dia próspero, abençoado, cheio de paz e de unção. Amém? A palavra que eu vos trago nessa manhã, amanhã desse dia, é Levítico 6:13, que diz assim, ó: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém, amados? Você certamente já conhece essa passagem, né, a qual é uma ordenança do Senhor. Diz assim, no versículo 10, diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele, cada manhã, sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. E o 3 diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Essa é uma instrução que Deus tinha dado aos sacerdotes, que esse fogo não poderia se apagar. E essa instrução nós devemos apanhar para a nossa vida, porque o fogo jamais pode se apagar na nossa vida. O fogo representa a presença de Deus na nossa vida, a presença do Espírito Santo, a glória de Deus na nossa vida, a unção de Deus na nossa vida. Então nós vemos que o sacerdote, ele tinha a incumbência de primeiramente remover as cinzas, tirar tudo aquilo ali, acertar totalmente o altar, colocar lenha e ali ter o fogo. Amém, queridos? Isso é um grande aprendizado para nós. Nós devemos também remover toda a cinza, tudo que venha nos atrapalhar, porque a cinza não deixa que o fogo se apegue. A cinza acaba atrapalhando, então devemos remover as cinzas, cinza do passado, cinza da angústia, cinza da contenda, que nós vemos muito no meio do povo de Deus, as cinzas da inveja, cinza da maledicência. Tudo isso deve ser removido para que possamos colocar a lenha e providenciar o fogo. Amém, queridos? Então o sacerdote tinha essa incumbência. Primeiramente ele vinha, removia tudo aquilo da oferta anterior, removia aquelas cinzas, removia tudo, para depois ele colocar a lenha, para depois colocar-se tudo em ordem, porque o fogo jamais poderia apagar-se. Amém, querido? E o que nós aprendemos? Que o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo jamais deve ser apagado da nossa vida. Não podemos correr esse risco de deixar esse fogo se apagar. Não podemos correr esse risco de deixar o Espírito Santo ser extinguido da nossa vida. Não podemos correr esse risco, mas devemos tomar cuidado para remover as cinzas, as picuinhazinhas que nós temos muitas vezes na igreja, as picuinhas, as contendas que nós temos no trabalho, as contendas que nós temos no meio cristão. Nós devemos remover, isso são cinzas do passado. E devemos aprender também que não devemos viver de passado. As bênçãos do passado já não nos trazem renovo. E nós, como cristãos, devemos ser renovados a cada manhã. Devemos ser renovados a cada dia. Devemos ter esse renovo constantes. O cristão cheio do Espírito Santo, ele tem um renovo constante. Ele não vai querer viver do passado. Ele não vai querer manter aquela cinza que não vai servir para nada. Cinza representa passado. Cinza representa o que já se foi. O que já se foi não nos traz renovo nenhum na nossa vida. Então devemos ser renovados a cada manhã. Então, amém, queridos? Então devemos ter esse cuidado de remover tudo aquilo que sabemos que não vai agradar ao nosso Deus. Tudo aquilo que não vai agradar ao nosso Senhor. Tudo aquilo que não vai agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deve ser removido imediatamente da nossa vida. E consertar o nosso altar, acertar o nosso altar, colocar a lenha, porque o fogo arderá continuamente, não se apagará. Diz a palavra do Senhor: o fogo arderá continuamente, não se apagará. Se o fogo não se apagará, é uma garantia que o Espírito Santo de Deus quer estar continuamente na nossa vida. Quer estar nos renovando a cada manhã, quer estar nos protegendo a cada momento do nosso dia, quer estar nos socorrendo, quer estar nos dando unção. O fogo jamais se apagará. Então pare, queridos, e pense nessa possibilidade. Está correndo risco do fogo se apagar? Tome cuidado, se apegue ao Senhor,
ore ao Senhor, agradeça ao Senhor, procure a comunhão com o Senhor, para que o fogo jamais se apague. Amém? Então nós vemos aqui que tinha o sacerdote, tinha a lenha, tinha o altar e tinha o fogo. Aí eu te pergunto, você é um sacerdote? Você tem sido um sacerdote? A tua função sacerdotal está sendo atualizada? Amém? Você está removendo as cinzas? Você está colocando a lenha e você tem clamado pelo fogo? Amém, queridos? Então isso faz parte da nossa vida eclesiástica, da nossa vida cristã. Nós devemos ter essa preocupação contínua de ter esse fogo em nossa vida, de remover as cinzas, de preparar a lenha da adoração, preparar a lenha da comunhão, preparar a lenha da oração, para que possamos ter continuamente esse fogo na nossa vida. Amém, querido? Devemos ter continuamente esse fogo. O fogo arderá continuamente e não se apagará. Amém? Então devemos ter em mente que servimos a um Deus justo, a um Deus que tem a ordenança, a um Deus que ordena, mas a um Deus que ampara, um Deus que cuida, mas cuida quando buscamos Ele ordenadamente, quando buscamos Ele com ordem, com decência, com humildade. Então aprendemos primeiramente o cristão, quando ele remove as cinzas, aquelas briguinhas, aquelas picuinhas, aquela inveja. Alguns até dizem assim, inveja santa. Não tem inveja santa, inveja é inveja. Então assim, quando o cristão remove toda aquela contenda, aquele disse-me-disse, a maledicência que há no meio do povo, quando ele remove essas cinzas, ele vai ter a lenha, que é a oração, que é a comunhão, para buscar esse fogo do Senhor, para que o fogo jamais se apague. Amém, queridos? Amém? Você tem cuidado desse altar? Você tem preparado a lenha? Você está em constante oração com o Senhor? Você está buscando ao Senhor? Você está em comunhão com o Senhor? Amém? Cuide para que você esteja em plena comunhão, em constante comunhão com o Senhor. Amém, queridos? Então nós vemos que o cristão, na sua humildade, ele cheio do Espírito Santo, ele aprende. Nós aprendemos a ser humilde. Então nós vemos, quando tem aquela arrogância, não tem humildade. O Espírito Santo não faz parte de arrogância. O Espírito Santo de Deus não faz parte de arrogância, de maledicência, de a pessoa querer ser autoritário. Tem pessoas que querem ser autoritário na obra de Deus. Não devemos compactuar com isso. Devemos ter humildade. Então devemos remover essas cinzas, tudo que vier nos atrapalhar nessa jornada cristã, tudo que vier nos atrapalhar na nossa caminhada, tudo que vier nos atrapalhar na nossa vida cristã, deve ser removido. Deve ser removido para que possamos ter a lenha, que é a comunhão. Então a lenha é a comunhão, a lenha é a oração, a lenha é a dependência do Senhor. E o fogo é a presença de Deus na nossa vida. Amém? Tem fogo aí, queridos? Você tem fogo no altar? Você tem fogo? O fogo está ardendo continuamente na tua vida? Glorifica a Deus por isso. O fogo está ardendo continuamente na tua vida? Entregue cada vez mais a tua vida para o Senhor. Entregue a tua família. Entregue você na mão do Senhor, para que nunca falte esse fogo na tua vida. Amém, queridos? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então devemos ter essa preocupação. Como é que está o altar? Está cheio de cinza? Cinza não serve para nada. A cinza não serve para nada. A cinza só abafa o fogo. A cinza impede que o fogo se apegue. Tem cinza aí? Remove essas cinzas hoje. Remove essas cinzas nessa manhã. Se renove no Senhor nessa manhã, para que Deus possa abençoar a tua vida com poder, com autoridade, com unção. Amém? Se tem cinza, remova nessa manhã. E deixa que Deus te dê o renovo espiritual. Deixa que Deus te dê a unção espiritual. Deixa que Deus te abençoe poderosamente dos altos céus. Coloque a lenha. Vá lá com humildade, com oração. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. E deixe que essa lenha seja colocada no altar. Porque o fogo jamais se apagará. Arderá continuamente sob o altar. Não se apagará. Assim disse o Senhor nosso Deus. Então assim, se é a afirmação do nosso Deus, se é uma ordem do nosso Deus, jamais vai acontecer o contrário. Então vamos nos apegar ao Senhor para clamar para que esse fogo jamais seja apagado da nossa vida.
Amém, queridos? Então, receba essa palavra. Receba essa palavra. Se você puder, compartilhe essa palavra com alguém. Se você puder, vá lá, curta esse vídeo, né? Abençoe o meu ministério. Me ajude muito nisso aí, eu dependo da tua ajuda, dependo do que você me ajude para que essa mensagem chegue a outras pessoas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Então devemos aprender, remover as cinzas. O passado não nos interessa mais. O passado não serve de renovo nenhum para a nossa vida. Devemos ser renovados a cada manhã. O passado já foi. O que já foi não nos interessa mais. Não adianta a pessoa falar assim, ah, mas eu fiz tanta coisa. Não, o que você fez, já fez. Que não serve para mais nada. Sabe? A unção que você já recebeu, já usou, amém por isso, mas já passou. Né? A unção você tem que ter cada manhã sendo renovada. Ah, mas eu já profetizei muito. Profetizou, passou. Você tem que profetizar de novo. Ah, mas eu já fiz isso, eu já preguei, já pregou, já passou. Já entoei louvor, já fez, já passou. Você precisa de renovo. Você precisa ser renovado. Você precisa remover as cinzas. Você precisa colocar a lenha. Você precisa deixar que Deus desça o fogo dos céus, porque o fogo arderá continuamente, não se apagará. Se apegue nessa palavra. Fala assim, Senhor, eu quero que esse fogo arda continuamente. Eu quero que ver esse fogo arder continuamente, não se apagar na minha vida. É isso que nós precisamos, irmão. É nos renovar a cada manhã. É renovar nossas esperanças, é renovar nossa fé. É nos renovar diante do Senhor. Para que o Senhor nos dê o renovo da unção. O Senhor nos deu o renovo da palavra. O Senhor nos deu o renovo da revelação. O Senhor nos dê renovo continuamente. Né? Às vezes a pessoa vive o tempo todo, às vezes, na igreja, né? Na vida cristã, mas não tem renovação, não tem revelação, não tem palavra, não tem comunhão com Deus. Às vezes você vê aquela pessoa que você vê que fala muito, mas não faz nada, não tem atitude, não tem unção. Então devemos ter essa preocupação de não deixar faltar o fogo sobre o nosso altar, de não deixar faltar o fogo sobre a nossa vida, não deixar faltar o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então devemos ter fogo, irmão, porque o fogo arderá continuamente. E devemos tomar cuidado, né? Às vezes tentamos remover assim, tentamos fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Nós aprendemos pela palavra de Deus que 2 filhos de Arão foram oferecer fogo estranho. Deus não tinha ordenado aquilo. Eles foram oferecer fogo estranho e foram consumidos naquele mesmo momento. Perderam sua vida naquele mesmo momento, instantaneamente perderam sua vida. Por quê? Ofereceram fogo estranho. E Deus não tinha ordenado aquilo. Então foi uma grande dor para o seu pai, mas teve que aceitar porque Deus não aceita fogo estranho. Amém, querido? Então vamos nos apegar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos nos humilhar perante o Senhor. Vamos tirar tudo aquilo que nos atrapalha. Remover essas cinzas, seja de tudo. Remover as cinzas. Muitas vezes a cinza na tua vida é você estar brigado com alguém na igreja, você deixar de perdoar alguém. Você não está perdoando uma pessoa, isso é uma cinza que te atrapalha, que o fogo aqueça na tua vida. Às vezes tem aquela contenda, às vezes você participou daquela rodinha tão perigosa no pátio da igreja. Né? E aquilo vai servir de uma cinza que não vai deixar que o fogo se alastre na tua vida. Devemos tomar esse cuidado. Essa cinza tem que ser removida. Então a mágoa que você tem de alguém, remove essas cinzas, querido. Você não gostou de alguém, é uma cinza que deve ser removida da sua vida. É uma diferença que você tem alguém, vai lá, remove essas cinzas para que o fogo desça. Tudo que for contrário à vontade de Deus tem que ser removido. Então essas cinzas, muitas vezes, assim, às vezes é uma coisa mínima. Você está brigado com alguém, mas antes de chegar à mesa da comunhão, que é a Santa Ceia, você vai lá, peça perdão a essa pessoa, se conserta com essa pessoa, reconcilie-se com essa pessoa, assim você está removendo a cinza. Você vai estar removendo a cinza que pode te atrapalhar, que o fogo se apegue. E deixe que o fogo se apegue com vontade na tua vida. É o fogo de Deus, é o fogo santo do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, que tem que encher por completo a nossa vida. E às vezes deixamos de gozar dessa bênção, porque guardamos aquela cinza, deixamos que aquela cinza nos atrapalhe. É uma mágoa, às vezes temos uma mágoa de alguém.
E às vezes, muitas vezes, julgamos as pessoas pelo que ouvimos, não pelo que acontece. Então tome cuidado que você ouve de alguém, que a pessoa conta de alguém, que sempre a pessoa acrescenta alguma coisa. E muitas pessoas, eu vi esses dias um ditado, até no mundo eu vi um ditado, que muitas vezes a pessoa não gosta de outra pessoa por causa de alguma coisa que ouviu, se não sabe se é verdade ou não, mas ouviu e criou antipatia com aquela pessoa. Então, querido, não faça isso, remova essas cinzas. Se for mágoa, se for contenda, ou o que for, remova essas cinzas e clame pelo fogo do Senhor, que o fogo descerá sobre a tua vida. Você vai se sentir renovado, você vai se sentir cheio do Espírito Santo de Deus. E na humildade busque cada vez mais ao Senhor. Amém, querido? Então, receba essa palavra, compartilhe, curte, ajude o ministério desse teu amado pastor, nos fortaleça. Precisamos muito disso. Então, não esqueça, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, o fogo não vai se apagar, porque Deus estará continuamente na nossa vida, Deus estará continuamente com as suas mãos estendidas para a nossa vida. E o que pode nos atrapalhar? São as cinzas podem nos atrapalhar. Então nessa manhã vamos tomar uma decisão, vamos remover essas cinzas. Nessa manhã vamos tomar essa decisão, vamos remover as cinzas e colocar a lenha. Amém? Nessa manhã vamos tomar essa decisão, vamos remover as cinzas, colocar a lenha e clamar pelo fogo. Amém, queridos? Então façamos isso e você vai ver que no decorrer do dia a tua vida será mais abençoada. Tu vai ver que no decorrer desse dia a tua vida terá a presença do Espírito Santo de Deus. Tu vai ver que no decorrer desse dia a unção de Deus chegará na tua vida. Tu vai ver que no decorrer desse dia as mãos poderosas de Deus chegará sobre a tua vida. Então, remova as cinzas, coloque a lenha, clame pelo fogo, porque é bíblico, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O altar é você, o altar é teu coração, o altar é a tua vida, o altar é a tua vida eclesiástica, o altar é a tua vida cristã. Então não deixe que o fogo se apague na tua vida. Não deixe que esse fogo se apague, não deixe que o Espírito Santo de Deus se extinga na tua vida, mas glorifique ao Senhor a cada momento para que Ele possa te abençoar poderosamente dos altos céus. Receba esse fogo, receba essa unção, receba o Espírito Santo de Deus na tua vida, receba as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu creio dessa forma, querido. Eu creio que a solução para a tua vida é essa, é o fogo de Deus, é o Espírito Santo de Deus na tua vida, é a solução para todos os teus problemas. Mas faça isso, remova as cinzas, coloque a lenha e clame pelo fogo. Amém? O que tem sido cinza na tua vida? O que tem sido as cinzas na tua vida? Tem cinza na tua vida? Faça um introspecto na tua vida. Pense, alguma coisa que pode te atrapalhar que esse fogo se alastre. Que a cinza só vai servir para atrapalhar. Então, cinza, o sacerdote tinha 5 meses de manhã, pegar aquela cinza, remover, levar para fora, naquele local de adoração, jogar as cinzas para lá, deixar as cinzas para lá, e vir colocar a lenha. A lenha é a renovação, a lenha é a oração, nós devemos estar em constante oração. Amém, querido? A lenha é a comunhão, devemos estar em constante comunhão com o Senhor. E o fogo é o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai faltar na tua vida. A unção do Senhor não vai faltar na tua vida. A unção do Senhor jamais faltará na tua vida, porque o fogo arderá sobre o altar, não se apagará. Amém, querido? Um forte abraço, que Deus eterno vos seja por habitação. Tenha um dia próspero e abençoado. Amém, querido?